Olá, tudo bem? Mais um podcast aqui, né? Dessa vez eu vou falar de um cara que muitos de vocês conhecem, que é o Jim Morrison, camisetinha do Guns N' Roses. Mas por que eu vou falar do Jim Morrison? Porque agora, no dia 3, completou-se 49 anos. Fez 49 anos da morte dele, dia 3 de julho. Ele morreu em 3 de julho de 1971 em Paris, na França, né? Ele foi achado morto pela namorada dele, que é Pamela Coulson, eu acho que é o nome dela, ou Corson, Pamela. E não houve autópsia, né? O que é bastante esquisito, porque as leis francesas parece que não exigiam na época. Mas no atestado de óbito dele foi registrado ataque cardíaco. Ele tinha 27 anos. Então ele é um dos proeminentes membros do Clube dos 27, né? Que é 27 Club. É aquele pessoal, aqueles artistas que morrem jovens, com 27 anos, os quais outros membros são o Kurt Cobain, a Amy Winehouse, a Janis Joplin, o Jimi Hendrix, o Brian Jones, que era dos Rolling Stones, né? Então ele nasceu na Flórida, né? O pai dele era um almirante. Quando ele nasceu, o pai ainda não era almirante, não, mas era um oficial importante da Marinha Americana, né? E ele tinha 2 irmãos. E uma coisa interessante, assim, é que o pai dele estava envolvido num evento, né? Num golfo de Tonkin, né? Que levou ao envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã, quer dizer, levou à guerra do Vietnã. E ele sempre foi um cara assim super criativo. Tudo que você lê sobre ele é que ele era um leitor voraz, lia tudo, né? Ele também era um poeta e ele também era formado em artes visuais e entendia muito de cinema. Ele era formado em cinema pela UCLA. Quer dizer, o cara, ele tinha uma capacidade, assim, de criação e era tão absurdamente culto, né, que hoje, até hoje em dia, você não vê, assim, artistas desse nível cultural, não. Além de ser um homem inteligentíssimo, né? Ele foi criado como filho de militar, então ele estava sempre se mudando, né, de lugar para lugar, né. Isso que aconteceu do envolvimento do pai dele nesse evento no Golfo de Tonkin, né, quem entende de história pode explicar isso melhor do que eu, pode ter levado ele a se afastar da família, que ele morreu brigado com os pais, né. Tem uma história também que quando o pai ouviu o primeiro disco do The Doors, ele falou no telefone com o filho e disse assim: você desista, você não tem talento nenhum. Você não tem talento nenhum, desiste desse negócio de cantar. Né? Mas é interessante que o pai dele e a mãe dele que parece que herdaram tudo depois que ele morreu, né? Então ele, como eu falei, estudou na UCLA, né? Ele tinha como influência Nietzsche, Plutarco, Charles Baudelaire, Molière, Kafka, Albert Camus, Balzac, Jean Cocteau, Nietzsche. O cara era o cabeça, né? Mas ele sempre teve, tudo que eu li dele, ele sempre teve problema com álcool, muito grande, né? Que aos 19 anos aqui, se você procurar na Wikipédia, vai ter a foto dele chapadão, preso num jogo de futebol. Ele tava muito bêbado, muito bêbado. E muitas das entrevistas dele ele tava bêbado ou ele tinha tomado alguma outra coisa, né? Então ele se mudou para Los Angeles em 64, né?
Depois formou o The Doors, se formou e formou The Doors, né? Trocadilho do Carini, isso aí, né? Então ele graduou-se em cinema, como diria o falecido Zé Wilker. E depois formou o The Doors, né? Com um colega dele da UCLA, que era o Ray Manzarek, que veio a tocar teclado e veio a tocar baixo de teclado. Porque o The Doors, normalmente ao vivo, era assim, o Ray Manzarek tocava esses dois instrumentos, né? E em estúdio eles contratavam baixistas para tocar e preencher os vácuos, né? O guitarrista era o Robbie Krieger, que era um cara que vinha do flamenco, né? Eu vou colocar aqui na descrição, inclusive, um vídeo dele dando aula de como se toca Spanish Caravan, que tem um rasgueado, que é uma técnica do flamenco, né? E o John Densmore na bateria. E em 2008, 2007, eu cheguei a ver o Riders on the Storm, que eram os membros sobreviventes do The Doors, menos o John Densmore, né? E com o vocalista de uma banda chamada Diesel. Muito legal, eles estavam com um baixista na ocasião e eles apresentaram o baixista como El Chupacabra, eu não me lembro o nome do cara. Né? Então o nome Doors veio de um livro chamado As Portas da Percepção, de um cara chamado Aldous Huxley, né? Que ele achava que você podia abrir as percepções da mente usando psicodélicos, né? Essas coisas dos anos 60, né? O povo era assim, né? E eles lançaram, o primeiro álbum é justamente o The Doors. E eles começaram tocando num bar, que eu não sei se esse bar ainda existe, em Los Angeles, que era o Whiskey A Go Go. Né? Eles lançaram 6 álbuns de estúdio. Né? Eles estouraram com Light My Fire, em 67, né? E tem um episódio que eles apareceram num programa de TV de um cara chamado Ed Sullivan, que fazia muito sucesso nos Estados Unidos nos anos 60. E o Ed Sullivan pediu pro Jim Morrison mudar uma letra e ele não mudou. Ele cantou a letra original, né? E a influência do The Doors, do blues no The Doors, é muito interessante, né? E eles tocavam umas coisas bastante intelectuais, tipo Alabama Song, né, da ópera de Bertolt Brecht e Kurt Weill, Rise and Fall of the City of Mahogany. Essa Alabama Song, se eu não me engano, Bowie também cantou. Muito legal também. Eu amo Bowie. De paixão, né? Em 68 eles lançaram Waiting for the Sun, que é maravilhoso. Eu gostaria de ter esse álbum em vinil. Quem sabe um dia ainda consiga, tem em vinil, né? Depois eles lançaram The South Parade em 69, né? Deixa eu ver mais o que. Aí depois começou a ter uns problemas, né? Assim, em 69, né? Teve um episódio, né, na Flórida, que o Morrison falou lá, You wanna see my... Quer ver meu... E umas obscenidades. E aí ele foi preso, né? E alguns shows do The Doors foram cancelados por conta disso, né? Aqui tá falando no Wikipedia dele que depois desse episódio ele começou a não querer tanto tocar com a banda e ameaçou largar a banda, né? Aí ele foi preso, teve que pagar a fiança, né? Né? Mas sobreviveu. Aí então eles lançaram também o Morrison Hotel, que é um álbum muito bom, se vocês puderem ouvir, e o LA Woman. Ele, como eu falei, em Paris, né, onde ele morreu, ele estava morando lá num bairro chamado Le Marais, que é o bairro dos boêmios, né? A causa da morte é considerada como ataque cardíaco, mas não foi feita a autópsia, né? A Marianne Faithfull
conta uma outra história a respeito da morte dele. Aliás, eu não sei se a Marianne Faithfull tá viva, porque ela pegou esse vírus que tá por aí, né? E ela já é idosa, você sabe, grupo de risco, né? Então eu espero que ela esteja bem. Então, vamos ver aqui a discografia do Doors. Ele está enterrado no Père Lachaise, lá em Paris, né? Que é o cemitério mais importante que tem em Paris, né? E ele tá no mesmo cemitério que o Oscar Wilde, que um monte de gente lá, entendeu? E tá aqui tá falando que é uma dos túmulos mais visitados do Père Lachaise em Paris. Eu estive lá, lógico que eu tinha que ir lá, né? E é interessante que um artista plástico foi lá com uma galera muito doida e arrancou o tampo da sepultura. Então tiveram que cavar lá, botar umas pedras assim, né? Porque um louco lá levou. Aí desde então a sepultura é cercada e tem uma árvore assim toda pichada. Aí vai gente tudo que é lugar do mundo lá, né? Canta, toca, chora, né? E eu, lógico, estive lá. Aí eu saí, fui andando, eu tava na época do Michel Teló, né? Aí fui, entrei num café, né, parisiense, com várias fotos do Jim Morrison. Aí eu me sentei assim, pedi um café. Aí estava lá, assim, poética, pensando no The Doors, aí começa a tocar Michel Teló, né? Aí eu, pô, cara, nada a ver, né? The Doors, Michel Teló, perdi a vibe completamente. Todo respeito ao Michel Teló, né? E aqui, o legado dele, a Wikipédia dele tá dizendo que ele é um dos mais populares e influentes cantores-compositores e um dos mais icônicos, né? Frontman na história do rock, né? Até hoje, Morrison é considerado, amplamente considerado, né? O protótipo do rockstar, sexy, escandaloso e misterioso, né? Tem muitos vocalistas que são influenciados por ele, né? O vocalista do Echo and the Bunnymen, eu não me lembro o nome dele agora, é fortemente influenciado pelo Jim Morrison. E o vocalista do Danzig, o Glenn Danzig, assim, ele imita o Jim Morrison descaradamente. E quem também é muito influenciado pelo Jim Morrison é o vocalista do The Cult, Ian Astbury. Mas ser influenciado pelo Jim Morrison é uma grande coisa. A discografia, então, é primeiro The Doors, 67, Strange Days, também 67, Waiting for the Sun, The Soft Parade, Morrison Hotel, LA Woman in an American Prayer. Esse In an American Prayer é póstumo, é de 78, né? Agora, se você tiver, assim, com tempo, né? Você pode ver esse filme aqui que eu vou colocar o link, que é um filme que ele mesmo desenvolveu, que é HWY, An American Pastoral, HWY, que significa Highway, né? Que é um filme que ele fez, né, de 50 minutos, um filme experimental com uns caras aqui, também da área de cinema, Frank Alessandro e Paul Ferrari e Babe Hill. Né? E ele é um cara pedindo carona no deserto do Mojave, ali perto da Califórnia, até que uma hora ele arranja um carro, você não sabe como ele arranja um carro, né? Mas é uma coisa bastante experimental mesmo, assim, bem para ele mostrar as técnicas, assim, de captação de imagem e fotografia, né? E é bastante interessante, assim, pra quem curte muito The Doors, né? Quem curte muito vocalistas gatos de rock também, né? E tem muito pouco diálogo nesse filme, né? Aí a gente fica pensando, poxa, será que se esse cara tivesse sobrevivido, onde ele estaria hoje, né? Eu acho que ele teria, além de seguido a carreira na música, ele teria feito alguma coisa muito grande no cinema também, né? Aqui tem vários documentários sobre ele, né? Vários documentários. Tem um show um show gravado deles que é The Doors Live at the Hollywood Bowl. Que esse eu cheguei a ver em VHS. Eu cheguei a pegar VHS. Eu peguei em VHS. E tem de 1991, um filme do diretor Oliver Stone que é estrelado pelo Val Kilmer.
né? Como o Jim Morrison. E o Val Kilmer tá igualzinho ao Jim Morrison, tá muito impressionante, né? E eu acho super interessante, assim, a vida dele. Muito trágica, né? Porque ele se autodestruiu, né? Mas o legado dele é muito interessante mesmo, né? A namorada dele, a Pamela, não era Pamela Coulson, era Pamela Coulson, né? O interessante dele é que ele falava nas entrevistas que os pais eram mortos, né? Ele tinha tanta mágoa, assim, dos pais, né? Que ele não conseguia falar que eles ainda estavam vivos, né? Mas eu acho que de alguma forma, depois que ele morreu, o pai dele se arrependeu de tudo, né? Que havia falado pro filho. Porque tem entrevista do pai dele aqui no YouTube. O pai dele tava muito magoado, triste. Ele começa a falar do filho, os olhos se enchem de lágrimas, né? E ele dizia: não, meu filho era um bom homem. Era um bom homem, era um homem muito bom, né? Tem musicais com ele também, falando dele, tem muita coisa. Mas eu já passei aqui pra vocês mais ou menos a história dele, né? Acho que é interessante dar mais uma olhada, né? Se você puder, né? Com esses detalhes que eu falei. A Pamela Coulson, ela morreu um pouco depois, né? Assim, depois que ele morreu, ela afundou nas drogas e morreu mesmo. Quer dizer, um cara que viveu muito pouco, muito intensamente e deixou um legado fantástico, né? Tá, ele tinha problemas com álcool e drogas, mas o legado dele é uma coisa assim que tá aí que tanto a gente que nasceu depois da morte dele tá falando, quanto outras pessoas, novas gerações vão ainda estar se lembrando do que ele deixou, assim, daqui a 100 anos, eu acho, a gente ainda vai estar falando dele, né? Mas então, como minhas músicas favoritas, eu acho que Riders on the Storm e The End. A The End é muito intensa também, é muito boa. Também tem People Are Strange, que eu adoro, aquela guitarra Spanish Caravan. São as indicações que eu faço, assim, pra quem não conhece o som dele, começar a escutar, né? Eu comecei a escutar The Doors quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu era uma metaleira do mal. Aí eu comprei uma coletânea. Na época a gente ainda comprava, sabe? E a internet estava começando, eu comprei e aí que eu pirei, abriu minha cabeça, assim. Eu achei um máximo, né? Porque os arranjos muito bons também, né? Os músicos eram bons, né? Muita gente diz que não eram. Não, eles eram todos muito bons, né? O Ray Manzarek morreu agora, mais recentemente, né? Tomara que eles estejam fazendo uma jam lá no céu, né? Mas então, gente, tudo bem. Depois eu vou continuar com a minha série de bandas de lugares esquisitos. Lugares, não digo esquisitos, mas lugares assim, pouco usuais. Depois eu continuo com a minha série, né? Eu fiz aqui um episódio sobre o Kinol, uma banda da extinta União Soviética, e sobre o The Who, uma banda da Mongólia. E ainda vou falar sobre Índia aqui, entendeu? Ainda vou falar sobre a Índia e sobre a Bielorrússia. E também sobre o Iraque, né? Então, abraço a todos, saúde a todos vocês. Beijão.